Olá, pessoal. Vamos corrigir mais algumas questões. Exercício 18, página 51. Ele deu o conjunto A, o conjunto B, deu a função de A em B e ele chamou essa função de G. Normalmente é F, mas aqui ele chamou de G. Então, de vez em quando vai acontecer de aparecer uma letra diferente. Não tem problema não. Então, ó, G de X, ao invés de F de X. E ele falou também, falou que o G de X é o triplo de X, ó. G de X é o triplo de X. O que quer dizer isso? Triplo de X é 3X, ó, 3 vezes X, tá? Então, G de X é igual a 3X, e aí ele pede na letra A os diagramas de setas. Aí, os diagramas são esses aqui, mas antes de fazer eles, a gente tem que fazer as contas. Então, a fórmula que ele deu foi 3x. O conjunto A, 1, 3 e 4. Então, a gente vai colocar no lugar de x, 1, 3 e 4. Colocando 1, 3 vezes 1 é 3, liga 1 no 3. Colocando 3, 3 vezes 3 é 9. Então, vai ligar 3 no 9. Colocando 4, 3 vezes 4 é 12. Então, vai ligar o 4 no 12, ó. Então, tá aí, ó, 1 no 3, 3 no 9, 4 no 12. São os resultados das contas, ó. Então, a letra A era só fazer o diagrama. A letra B, ele quer que a gente escreva o domínio da função. E aí, vamos pensar, o que é domínio? Domínio é todo o primeiro conjunto, ó, 1, 3 e 4. Então, tá lá, o domínio, 1, 3 e 4. E o contradomínio. Contradomínio é todo o segundo conjunto, ó. Todo o segundo conjunto. 3, 9 e 12. E ele quer também a imagem. O que seria imagem? Imagem são os valores do contradomínio que foram usados. Os valores do contradomínio que foram usados. Então, foram todos, ó. Então, vai repetir. 3, 9 e 12. Certo? 3, 9 e 12. Agora a letra C, ele está perguntando o seguinte, isso aqui já é a resposta. Ele está perguntando, G de 3, qual o valor de G de 3? O 3 está dentro do parênteses, então é X. Então ele está perguntando o seguinte, o X sendo 3, quanto será o Y? É só olhar lá, ó. O 3 sendo X, o 9 é Y, então a resposta, 9. O primeiro conjunto contém x e o segundo contém y. A letra D. Qual o valor de x para que g de x seja 12? G de x é o y. G de x é o y. Então, para g de x ser 12, o x é 4. Está aqui a resposta. Ok? Agora, o exercício 19 da página 51. Ele pede o domínio das funções reais. Domínio das funções reais. A primeira função, fx é igual a 1 sobre x menos 6. Tá? E aí ele não te deu aqueles conjuntos A e B, igual ao exercício anterior. Então, você vai ter só que pensar o seguinte. Domínio é valor de x, tá? Sempre, o domínio é o valor de x. O exercício está perguntando para você o seguinte. Que valor que o x pode assumir? Ou seja, no lugar desse x, pode aparecer qual número? Ou quais números? Né? Como são infinitos números, a gente não tem como especificar. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O meu x aqui, ó, ele está onde? Ele está no denominador, ele está embaixo da fração. Ó, uma fração e o x está embaixo. Pessoal, embaixo de uma fração, no denominador da fração, nunca pode conter zero. Zero sozinho, não pode. Ou seja, x menos 6 não pode ser zero. Não existe fração com denominador zero, tá? Então, o resultado de x menos 6 tem que ser diferente de zero, né? Não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. O resultado de x menos 6 tem que ser diferente de zero. Então, tá aqui, ó. X menos 6 é diferente de zero. Tá bom?
E aí passa o 6 para o outro lado, muda o sinal. X é diferente de 6. Porque aí ficou 0 mais 6. Ó. O menos 6 passou para cá, mais 0 mais 6 dá 6. E a resposta fica assim, ó, domínio é igual x pertence a reais, tal que x seja diferente de 6. Diferente de 6. Ou então você pode responder dessa maneira aqui, ó. Domínio é igual a reais menos o 6. Aí coloca ele dentro de um conjunto assim, tá? Então pode ser respondido dessa maneira ou dessa maneira. Então, por que que o x não pode ser 6? Porque se ele for 6, 6 menos 6 dá 0. E não pode dar 0. No denominador, na parte de baixo de uma fração, não pode ter 0. Não pode ser 0. O denominador não pode ser 0. Vamos ver a B agora. A B, ó, o fx é igual a x menos 1 sobre 4. Agora, ó, tá por cima da fração, ó. Então, está no numerador. Pessoal, na parte de cima da fração pode ser qualquer resultado. O resultado de x menos 1 pode dar qualquer coisa que está valendo. Pode ser número positivo, pode ser 0, pode ser número negativo. Então, qualquer número serve. Então, igual a reais. Letra C. Fx é igual a raiz quadrada de x menos 7. Agora, tem que pensar o seguinte. O que está dentro de uma raiz nunca pode ser negativo. Nunca pode ser negativo. Então, o resultado de x menos 7 não pode ser negativo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se o resultado de x menos 7 não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Ele pode ser 0 e pode ser maior do que 0. Ele só não pode ser menor do que 0. E aí passa o 7 para o outro lado, troca o sinal. 0 mais 7 dá 7. Então, x é maior ou igual a 7. E a resposta fica dessa maneira aqui, ó. X pertence a reais, tal que x seja maior ou igual a 7. Certinho? Pessoal, a letra D. Agora é raiz cúbica. O x está dentro de uma raiz cúbica. Então, dentro de uma raiz cúbica, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser 0. Então, não há nenhuma restrição. Se a raiz é cúbica, não tem nenhuma restrição. Então, domínio é igual a reais. Ok? Letra E. Fx é igual a raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 3. Agora, a gente vê que o x ele está no numerador, ele está em cima da fração, e está no denominador, ele está embaixo da fração. Então, a gente tem que analisar ele duas vezes. A gente vai analisar ele aqui em cima primeiro, ó. A gente sabe que aqui em cima ele pode ser qualquer valor. Porém, está dentro de uma raiz. E aí já não pode ser qualquer valor, tá? Então, dentro de uma raiz, o resultado dessa conta não pode ser negativo. Se não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a 0, tá? Aqui é a conta, ó. Então, x menos 2 maior ou igual a 0. Passou o 2 para o outro lado, mudou o sinal. X é maior ou igual a 0 mais 2. X é maior ou igual a 2. Só que agora nós temos que analisar a parte de baixo, porque o x também está nela. Então, aqui no denominador, nunca pode ser 0, tá certo? O denominador nunca pode ser 0. Então, o resultado dessa conta não pode ser 0. Se não pode ser 0, tem que ser diferente de 0, tá? Passa o 3 para o outro lado. 0 mais 3 é 3, x é diferente de 3. Então, como isso aqui tudo é de um exercício só, a sua resposta tem que conter essa parte e essa, ó. Tem que conter as duas partes. Então, vamos lá, ó. Domínio é igual a x pertence a reais, tal que x seja maior ou igual a 2 e x diferente de 3. Só agora o exercício 20 da página 53. Exercício 20 é muito simples. É só para a gente escrever as coordenadas de cada ponto. Então, vamos lá. O ponto A, coordenada é o valor de x junto com o valor de y. Sempre o x primeiro. Então, vai ser 3 e 3, ó. Então, ponto A, 3 e 3, tá lá. Ponto B, menos 3, ó, sempre o valor de x primeiro. Menos 3 e 2. Então, ponto B, menos 3 e 2. O ponto C, ele está em cima da reta x, então ele vai pegar o 2 primeiro, ó.
E o y dele vai ser 0, então vai ser 2 e 0. 2 e 0. Todo ponto que tiver em cima da reta x, o y dele vai ser 0, tá? O y dele vai ser 0. Agora o ponto D. O ponto D, o x dele é menos 2 e o y é menos 4. Então, o D, menos 2 e menos 4, aqui, ó. Ponto E tá aqui, ó. O x dele é 4 e o y dele é menos 3. Tá aqui, ó, 4 e menos 3. O ponto F tá aqui, ó, em cima da reta y, no menos 2, ó. Então, o x dele, lógico que tá na reta x, então é o 0, ó. X dele é 0. E o y dele é menos 2. Então, todo ponto que tiver na reta y, o x vai ser 0. Certinho? Pessoal, agora vamos corrigir outro. Exercício 28, da página 55. O exercício 28, ele deu os gráficos e está pedindo para a gente falar qual deles que representa a função. Aí a gente tem que lembrar daqueles diagramas. Quando estão em diagramas, quando que é a função? Quando cada elemento do primeiro conjunto tem um único correspondente no segundo. Não é isso? E o primeiro conjunto é a reta x. O primeiro conjunto é a reta x. E o segundo conjunto é a reta y. Então, aí é só você olhar, ó. Cada valor de x só tem um y. É verdade, ó. Cada valor de x só tem um y. Então, sempre que o gráfico for obedecer esse princípio, é uma função. Então, cada valor de x só tem um y. Cada valor de x só tem um y. Uma maneira simples de fazer é você fazer retinhas paralelas com a reta y. Você vai fazendo retinhas e olhando quando elas encontram com o gráfico. O gráfico é esse risco aqui, ó, tá? Então, quando essas retas paralelas com a y encostam no gráfico só uma vez, é função. Ó, cada risquinho que você fizer aqui só vai encontrar o gráfico uma vez, é função. A letra B é a mesma coisa. Se você fizer retinhas paralelas à reta y, cada uma dessas retinhas só vai cortar o gráfico uma vez, ó. Tá? Então, é função. Cada x tem um único y. Essa é a regra. A letra C também, mesma coisa, ó. Se você for fazendo essas retinhas aí, você vai descobrindo que cada x só tem um y, tá? Cada x só tem um y. Agora, essa daqui já não é função, ó. Então, volta aqui na letra C. É função. Agora, a letra D não é. Por que que não é? Porque existe x que tem dois y. Uma reta cortou o gráfico duas vezes, ó. Significa que esse x que eu estou mostrando aqui tem um valor de y aqui e depois tem outro valor de y. Um x tem dois y. Isso não pode ser, então não é função. Pessoal, exercício 31 da página 57. Então, é para a gente dar o domínio e a imagem de cada gráfico desse. Vamos olhar o gráfico, ó. Ele tem um intervalo fechado, uma bolinha colorida. Tem um intervalo fechado, que é uma bolinha colorida. Qual que é o domínio? Domínio são os valores de x. É só você olhar quais os valores de x que foram usados. Ó. Foi usado do menos 3 até o 1. Do menos 3 até o 1. Tá? Então, o domínio é do menos 3 até o 1. E a imagem? A imagem foi usada do menos 2 até o 2. Então, a resposta está lá, ó. Domínio do menos 3 até o 1. Menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Ou intervalo fechado no menos 3, intervalo fechado no 1. E o y a mesma coisa, só que do menos 2 até o 2. Ó. Do menos 2 até o 2. Certo? A letra B, mesma história. Qual que é o domínio? Domínio é o intervalo que foi usado. Ó. Do menos 2 até o 3. Domínio. Do menos 2 até o 3. Só que aqui, ó, intervalo aberto, que é a bolinha descolorida, intervalo aberto, porque a bolinha é descolorida.
Então, como é que vai ficar? Ó, domínio x pertence a reais, tal que menos 2 é menor do que x, que é menor do que 3. Aí não põe aquele tracinho aqui embaixo, não põe, porque intervalo é aberto. Ou parentezinho, né, o parêntese que representa intervalo aberto, parêntese que representa intervalo aberto, certo? Agora, a imagem, olha só, vai do 1 até o 3, ó. Só que agora não é intervalo aberto. O intervalo aberto era só para o domínio. Por que não é intervalo aberto? Porque aqui, ó, esse 2 usou o 1. Então, se ele usou o 1, então é intervalo fechado, tá? E quem mais? Todos os valores que estão aqui, ó, usaram o 3, ó. Tá? Então, vai do 1 ao 3, intervalo fechado. Tá aqui, ó, 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 3. Ou intervalo fechado no 1, intervalo fechado no 3. Certinho? Pessoal, a letra C agora, página 57. Então, o domínio aqui vai da onde? Ó, do menos 2 até o 1. Domínio é sempre na reta x. Do menos 2 até o 1. Intervalo fechado no menos 2, aberto no 1. Então, tá lá, ó, menos 2 menor ou igual a x, menor do que 1. Aqui não tem o tracinho porque é intervalo aberto, tá? Ou intervalo fechado no menos 2, intervalo aberto no 1. Intervalo aberto pode ser o parêntese, ó. Então, esse é o domínio. E a imagem? A imagem, ela está indo do 1 sobre 2 até o 4. Então, como é que vai ficar? Ó? 1 sobre 2, intervalo aberto, 4, intervalo fechado. Então, tá lá, ó. Y pertence a reais, tal que 1 sobre 2 é menor do que x, porque é intervalo aberto, né? E x não, y. 1 sobre 2 é menor que y, e y é menor ou igual a 4. Menor ou igual porque é intervalo fechado no 4, ó. Ou intervalo aberto no 1 sobre 2, que pode ser o parênteses, né? Intervalo aberto, e intervalo fechado no 4. Então, agora vamos para D. Qual que é o intervalo do domínio? Do 0 até o 4, ó. Intervalo fechado. Então, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 4, intervalo fechado no 0, intervalo fechado no 4. Qual que é o intervalo do y? 0 a 2, ó. De 0 até 2. Pessoal, não é só 0 e 2, é 0 até 2. Então, de 0 até 2, ó, 0 é menor ou igual a y, é menor ou igual a 2. Intervalo fechado no 0, intervalo fechado no 2. Tá? Então, é muito simples. É só lembrar que domínio é reta x, imagem é reta y. E aí, olha no gráfico o que foi usado. Então, nessa daqui, ó, o domínio vai do 0 até o π sobre 2, ó. Do 0 até o π sobre 2. Intervalo fechado, intervalo fechado. Então, tá lá, ó, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a π sobre 2. Ou intervalo fechado no 0, intervalo fechado no π sobre 2. E a imagem é reta y, do menos 1 a 1. Intervalo fechado, intervalo fechado. Então, tá lá, ó, menos 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Ou intervalo fechado no menos 1, intervalo fechado no 1. Certo? E a letra F, ó, qual que é o intervalo do domínio? Ó? Do menos 2 até o 3. Só que é intervalo aberto, ó, bolinha descolorida. Do menos 2 até o 3. Então, tá aqui, ó, menos 2 menor ou igual, menor só, né? Menos 2 menor que x, menor que 3. Ou intervalo aberto no menos 2, intervalo aberto no 3. Pode ser o parênteses para representar intervalo aberto. E o seu y, ele está nesse intervalo aqui, ó. O y representa a imagem, ó, nesse intervalo aqui. Vai do 0 ao 3, só que agora com intervalo aberto. Então, tá aqui, ó, do 0 ao 3. 0 é menor que y, é menor que 3, ou parênteses, intervalo aberto no 0, intervalo aberto no 3. Pessoal, aqui eles colocaram as duas respostas, mas não precisa de colocar as duas, não. Você põe a que você gostar mais, tá? Essa daqui é a que mais aparece, esse modelo de resposta aqui, ó. Tá? Então, é isso aí. Domínio fica na reta x, imagem fica na reta y. Agora é o exercício 40, da página 65. Ele quer que a gente fala, em cada gráfico desse, se a função é injetiva, sobrejetiva ou bijetiva.
Então, para ela ser bijetiva, ela tem que ser tanto injetiva quanto sobrejetiva. Ela tem que ser as duas para ela ser bijetiva. Então, nós vamos primeiro analisar a questão de sobrejetiva. Vamos analisar os 3 gráficos para saber se são sobrejetivas. E depois a gente analisa para ver se é injetiva, tá bom? Pessoal, então, sobrejetiva. Para a gente olhar se ela é sobrejetiva, a gente olha o segundo conjunto, que é o contradomínio, o segundo conjunto. Se o contradomínio, que é o segundo conjunto, foi todo usado, se não sobrou nenhum elemento sem ser usado, entendeu? Se foi todo usado, é sobrejetiva. Então, vamos olhar no gráfico. Ó, do 0 até o 19, foi tudo usado? Foi, ó, do 0, o 0 foi usado, o 19 foi usado, e tudo que está aqui dentro foi usado, certo? Então, usou todo o contradomínio, então ela é sobrejetiva. Sobrejetiva, tá? Depois a gente volta para olhar se ela é injetiva, ok? Vamos olhar essa daqui se ela é sobrejetiva. O segundo conjunto, que é o contradomínio, ó, R+. O que significa R+? Significa reais não negativos. Ou seja, o 0 e os positivos. Só não entra os negativos. Pessoal, vamos olhar no gráfico se foi usado todos os números positivos e o 0. Vamos olhar. Do 0 para cima. Foi usado tudo? Foi. Por que que foi? Porque o seu gráfico está subindo, ele é crescente. Ele não tem uma bolinha aqui, ó, encerrando ele. Ele não tem um intervalo aqui encerrando ele. Então, se ele não tem um final aqui, é porque ele vai continuar, ele é infinito, ó. Se ele é infinito, ele vai usar toda essa reta aqui para cima. Portanto, usou todo o contradomínio. Então, ela é sobrejetiva. Vamos olhar essa daqui. O contradomínio de 0 a 10. Ó, de 0 a 10. Intervalo fechado, intervalo fechado. Vamos olhar no gráfico se usou de 0 a 10. De 0 a 10, usou. Então, ela é sobrejetiva. Então, todas essas daí são sobrejetivas. A, B e C, sobrejetiva. Porque o contradomínio foi todo usado. Não ficou nenhum número do contradomínio sem ser usado. Ok? Agora, vamos analisar se ela é injetiva. Quando que a função é injetiva? Ela é injetiva quando cada valor do segundo conjunto, a gente analisa sempre o segundo conjunto, quando a gente vai falar se é injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Então, ela é injetiva quando cada valor do segundo conjunto só se relaciona com um valor do primeiro. Resumindo a história, cada y tem apenas um x. Cada y se corresponda com apenas um x. Então, vamos olhar isso. Ó. O 0, ele se correspondeu com quem? Com 1. Certo? Só com 1. Acima do 0, vamos imaginar o número 1 aqui. Ó. O 1 se corresponde com quem? Ó? Ele vai se corresponder com algum valor aqui, ó, que eu não sei qual, mas com um valor só. Depois dele, qualquer outro valor que você pegar, ó, ele só vai se corresponder com um x. Ó. Cada y só vai se corresponder com um x. Cada y com um x. Então, ela é injetiva. Se ela é injetiva e também sobrejetiva, então a gente pode afirmar que ela é bijetiva. Tá bom? O exercício considerou só injetiva, mas o correto é bijetiva. Pessoal, agora a B. Estamos analisando se ela é injetiva. Cada y só tem um x? Sim. Ó, cada y só tem um x. Cada y só tem um x. Cada y só tem um x. Então, o gráfico, quando é retinho assim, ó, vai ser injetiva, né? Então, se ela é injetiva e também sobrejetiva, ela é bijetiva. Agora, essa daqui, vamos ver se ela é injetiva. Cada y só tem um x. Aí você começa a olhar daqui para cima, ó. Até aqui, sim, ó. Até antes de chegar no 10, sim. Cada y só tinha um x. Cada y só tinha um x. Mas o 10, ele saiu dessa regra, ó. O 10, ele tá valendo para muitos x, ó. Por quê? Porque aqui ficou retinho, ó.
significa o seguinte, ó, o 10 vale para esse x, vale para esse x, vale para esse x, vale para esse x. Então, como o 10 vale para muitos x, ela não é injetiva. Logo, ela só é sobrejetiva. Certinho? Eu pulei o 39, né? Corrigi o 40. Vamos corrigir o 39 agora. Mesma página, 65. Então, vamos lá. É para a gente falar também se é injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Então, vamos analisar primeiro se é sobrejetiva, tá bom? Pessoal, o contradomínio é o segundo conjunto. Foi todo usado? Foi. Então, ela é sobrejetiva. Certinho? Depois a gente volta para ver se ela é injetiva. Então, ela é sobrejetiva porque o contradomínio foi todo usado. A letra B, o contradomínio foi todo usado? Não, o 7 não foi usado. Então, ela não é sobrejetiva. A B não é. Tá? A letra C, o contradomínio foi todo usado? Não. Esse não, esse não, esse não. Então, ela não é sobrejetiva. E a letra D, o contradomínio foi todo usado? Foi. Então, ela é sobrejetiva. Então, sobrejetiva, no caso, ficou sendo a letra A e a letra D. A e D sobrejetiva. Vamos analisar agora se ela é injetiva. Pessoal, para ela ser injetiva, cada valor do segundo conjunto só pode se corresponder com um do primeiro conjunto. Tá? Cada y só pode se corresponder com um x. E aqui, ó, esse 5, ele se corresponde com dois valores. Então, não é injetiva. Não é injetiva. Olha só. Cada y, segundo conjunto contém y. Primeiro contém x. Cada y só pode se corresponder com um x para ser injetiva. Então, esse 5 correspondeu com 2, não é injetiva. A letra B. A letra B... Olha só, esse aqui, esse y só se correspondeu com um x, esse y só com um x, esse y só com um x, então ela é injetiva, tá? A letra C, o 5 se correspondeu com 3 valores do primeiro conjunto, então não é injetiva, não é injetiva. A D, o 2 só corresponde com aquele lá, o 5 só com aquele lá, o 9, está meio rabiscado aqui, o 9 só se corresponde com aquele lá. Então, cada y só se correspondeu com um x, então ela é injetiva. A gente já tinha visto que ela era sobrejetiva, então ela é sobrejetiva, ela é injetiva, então ela é bijetiva, tá?